Olá, Tecnauta! Seja bem-vindo ao Tec em Pauta. Eu sou André de Paula e hoje o nosso assunto é falar um pouquinho sobre futuro. A gente vai falar sobre vários adventos que a gente está vivendo. Um deles é a inteligência artificial. Estamos vivendo a primeira onda da inteligência artificial. Então a ideia é a gente falar um pouquinho do que nos espera nos próximos anos, né? Para onde vai a humanidade com tanta tecnologia? E para falar desse assunto, eu tenho dois especialistas nesse assunto, dois experts, né? O primeiro convidado é um darwinista digital, né? Futurista, ou seja, ele trabalha com isso profissionalmente. Ele vai trazer aqui não só as ideias e os estudos de tendência que ele tem feito para nos ajudar a entender um pouquinho do que nos espera o futuro, mas também um pouco do seu ponto de vista de como isso pode impactar as nossas vidas e como já tem impactado, né? Eu estou falando de ninguém menos do que Carlos Piazza. Bom dia, Carlos. Muito obrigado por estar aqui conosco, tá? E o nosso segundo convidado, eu sempre costumo brincar que um dia a NASA vem. Com conteúdo bom que a gente tem aqui no Tec em Pauta, um dia a NASA vem. E não é que veio, né? Hoje nós temos aqui conosco o nosso segundo convidado, que é o Reinaldo Moraes. Ele é cientista da NASA. É, senhores, cientista da NASA. Você ouviu certo. É NASA, tá? E também pesquisador da SpaceX. E também vai nos ajudar a entender um pouco desse futuro, justamente falando das Big Techs, né? Quando a gente fala de futuro, não dá para deixar esse pessoal de fora, que é quem move, ainda mais com um chefe como o Elon Musk, né? Você imagina o quanto de coisa lá, a gente, meros mortais aqui, não sabe nem o que está acontecendo. Eu também não vou deixar ele numa saia justa pedindo para ele contar nada que ele não possa, que o contrato de confidencialidade dele não permita, né? Mas a gente vai explorar todos esses temas. E como é de costume, eu vou pedir para que eles se apresentem, para que eles falem um pouquinho das suas histórias, do que eles têm feito, até para vocês conhecê-los um pouco melhor. Quem gostaria de começar, então? O Piazza. O Piazza. Obrigado, Vai lá, Reinaldo. Piazza. Obrigado, André. Obrigado pelo convite, né? Reinaldo, só de raiva a gente vem quando convida. E para eu me apresentar, eu sou exatamente o que sobrou de mim, de 39 anos de vida corporativa, que eu não quero mais, e trabalhando agora só com futurismo regenerativo, trabalhando bastante com a visão também do darwinismo digital, fundamentalmente porque quando a gente vive um mundo acelerado demais, cheio de ambiguidade, cheio de complexidade, é claro que tudo isso é um padrão de corrosão que a gente tem de modelos passados absolutamente potente. E é claro que a gente tem que trabalhar como um acelerador também, para poder apontar o dedo para tudo aquilo que perdeu sentido e as pessoas não enxergam. Então a gente funciona mais ou menos, ou pelo menos eu funciono mais ou menos como o quinto cavaleiro do Apocalipse. Eu venho na frente dando bordoada em tudo, né, Reinaldo? Liberando Porque tudo que não tem certeza, a gente limpa o caminho, exatamente isso. O trabalho do futuro é limpar caminho, porque é bom que a gente já comece, né, Reinaldo? O futuro não existe, tá, André? As pessoas delegam para o futuro algo que ele não pode dar para você. O futuro é só um jogo de consequências do que a gente faz, do que a gente não faz. Lembrando que tudo que você não decide, você está decidindo o dobro. Porque sua leniência também está na equação. Então, o silêncio não é um bom aliado quando as coisas mudam o tempo inteiro. Então, é claro que as pessoas vão jogando por um futuro, jogando por futuro, como se ele salvasse você. Mas o futuro não existe, tá, André? Então, eu sou um cara esquisito, porque eu trabalho com uma coisa que não existe, projetando Profissionalmente. Profissionalmente, com algo que não existe. Reinaldo, eu trabalho profissionalmente com uma coisa que não existe, Já porque o ficou futuro interessante, ó. não existe. Então, não espere nada dele. Você é mais responsável pelas consequências do que ele em si. Não vou nem perguntar a religião dele, que está clara já, né? Com uma Os declaração futuristas dessa, dizem né? que nós seremos polímatas. A chance que você tem de conhecer muitas outras religiões e expressões podem pendular você para ser um politeísta ou para um ateu radical do outro lado. Eu prefiro ser um politeísta, porque a riqueza de todas as religiões, você vai perceber uma coisa absolutamente horrível quando a gente faz isso. Elas são todas iguais. Não Isso tem é nada verdade. que mude uma das outras. Concordo. Todas são iguais. De um certo prisma, né? Eu tenho um certo ecumenismo nesse sentido também, mas vamos deixar isso para outro Ok. fórum. Reinaldo? Legal, vamos lá. Bom, como você já disse aí, eu gosto de trabalhar com o futuro, né?
gosto de trabalhar com tecnologia, gosto de trabalhar com engenharia. Então, eu tentei unir todas as coisas ao longo desse tempo que eu já estou aí no mercado. Gosto muito de conversar do que pode acontecer, mas com muita consciência, né? Hoje estou fazendo o que estou fazendo, que é o que você disse aí, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de estar antenado com as coisas que vão acontecer para tentar prever ou tentar... Não prever, que prever é uma palavra muito forte, mas tentar organizar ideias para que a gente consiga, pelo menos, se adequar ao que está vindo, né? Hoje nós temos pessoas que trabalham com altas tecnologias, né? E pessoas que não fazem nada e ganham dinheiro fazendo nada, né? Não sei se... Vou fazer um adendo aqui da minha apresentação, só porque eu não consigo ficar sem falar, né? Mas não sei se vocês sabem, tem um garoto asiático, eu não sei de onde é certinho, que eu não lembro. Ele não faz nada. A função dele, as pessoas contratam ele para não fazer nada, né? Então... Essa é novidade para mim. Então, eu vou tomar um café, não tenho ninguém, só quero ter uma presença de alguém ali, não precisa conversar, não precisa fazer nada. Ele se auto-intitula limitado, né? Então, ele não entende de nenhum assunto, ele não dá opinião sobre nada. Ele só te faz companhia e ele ganha dinheiro para isso. E agora ele está fazendo nada sem ganhar, porque ele já ganhou tanto dinheiro não fazendo nada que agora ele simplesmente vai fazer companhia às pessoas. Então, o nosso mundo hoje está nesse nível, né? Do não fazer nada até o fazer tudo. E como engenheiro que sou, né? Minha formação é em engenharia civil, aeroespacial, mestrados e doutorados e tudo mais, que não vem ao caso. Eu gosto de tratar isso, mas tratar isso de uma maneira consciente. Por isso que eu tento, quando vou falar, carregar o Piazza junto, porque a gente tem essa liga, né? Temos que pensar no que vai acontecer, claro, é nossa responsabilidade, mas também com consciência, né? Tirando os absurdos, hoje qualquer um vai lá, fala o que quer e pronto. Não, vamos tentar trazer consciência para cá. Eu sou essa pessoa, a pessoa do futuro com consciência e com principalmente humanidade, né? Apesar de estar lidando com altas tecnologias, eu acho que humanidade tudo, nunca vai ter nada igual, nunca vai ter um ser humano igual ao outro, nunca vai ter um jeito de pensar igual ao outro. Então, e quando extinguir, só vai sobrar só barata e bactéria, né? E nós vamos todos. Então, temos que andar junto. É o que nos resta, É né? o que nos resta. Piazza, você vai ter que ser a nossa âncora aqui, porque quando se trata de tecnologia, eu sou um otimista também. Eu viajo. Então tem que ter alguém para trazer a gente para a Terra de novo, né? E colocar um pouco de realidade na mesa, né? Claro. Não tem jeito. Senhores, eu queria começar, até para a gente poder dialogar. A ideia aqui é bater um papo, não é... Né? A gente não temos pauta aqui, né? Pauta nós temos, na verdade. Não temos um roteiro, né? E dentro desse assunto que é futuro, né? Não tem como a gente deixar de começar por esse advento que a gente está vivendo da inteligência artificial, que está surpreendendo todo mundo, né? E quando eu falo surpreendendo, de fato, assim, surpreendeu Microsoft, Google, né? O Google está tentando correr atrás do prejuízo aí com o Gemini, né? Mas está difícil fazer frente ao ChatGPT da OpenAI, por exemplo, né? E tudo isso que a gente está vendo acontecer não passa da primeira onda, do primeiro ano só da inteligência artificial. A gente que é da área sabe que inteligência artificial não é um assunto novo, começou lá na década de 50, se a gente quiser até um pouco antes, a gente pode até trazer para um pouco antes, mas de fato ali que a gente começou a ter algum resultado foi na década de 50, né? Na sequência ali com alguns acontecimentos. Essa tecnologia que a gente está vendo surpreender o mundo também não é de agora, né? É algo que a gente sabe que tem algumas décadas já, né? Eu costumo até brincar que assim, eu trabalho com inteligência artificial há mais de 10 anos, antes do ChatGPT, porque agora, como você disse, assim, tem um bando de garoto que, né, já é especialista em inteligência artificial desde de 6 meses atrás, né? Então tem bastante também, mas a minha ideia não é falar mal aqui de ninguém, né? Apesar da gente já ter falado lá no início que se reúne pessoas, né? Mas não é esse o propósito. Então acho que o propósito aqui, eu queria ouvi-los, que nos espera essa segunda onda ou esse segundo ano de inteligência artificial. Que tipo de impactos vocês acham que isso pode trazer para a sociedade, tanto do ponto de vista, obviamente, corporativo, né, que eu vejo as corporações ainda com o pé atrás, né, o pessoal ainda
tentando entender por onde entrar, mas sem saber muito como começar. E a gente vê já essa geração Z, né, que já nasceu digital, absolutamente pegar isso como se fosse mais um recurso ali do dia a dia. E já, meu filho tem 14 anos, já usa isso na escola, já usa isso no trabalho, já usa de forma muito amigável, né? Então, assim, são os impactos que a gente está vendo. E eu queria que vocês falassem um pouco disso. Como é que vocês estão vendo essa primeira onda e o que a gente pode esperar de uma segunda, de uma terceira onda da inteligência artificial, a princípio? Bom, posso? Claro. Por favor. Devo? Deve. André, deixa eu falar um negócio para você. Toda vez que quando a gente fala de tecnologia de um lado, ela é uma discussão que ela pede o balanço filosófico do outro lado. Então, tecnologia e filosofia andam absolutamente juntas, porque tecnologias, como meios que são, tecnologias não são uma finalidade em si, nunca serão, nunca foram. Então, elas são chaves propícias para a geração de outras. Tudo que a gente sabe é que as tecnologias vêm e vão, hoje você tem essas, daqui a pouco teremos outras. Então, o que hoje me coloca não é enxergar inteligência artificial, mas sim o que poderá vir depois. Mesmo porque, da mesma maneira que ela aparece, ela vai morrer também. Então é bom que a gente também se acostume com o fato que ela pode ter uma camada de sedimento sobre nós, e terá, porque usaremos, não tenho a menor dúvida, mas ela ficará tão incorporada, tão amalgamada no nosso dia a dia, que ela já não vai chamar mais tanto a atenção assim. Isso significa que no meio entre tecnologia e filosofia do outro lado, tem uma variação antropológica pesadíssima no centro. Então, quando a gente fala sobre isso, o impacto que a inteligência artificial tem hoje sobre todo o mundo é o mesmo impacto que há 4.000 anos antes de Cristo a pasta de dente teve, quando ela foi descoberta, feita através do pó de sílex. Quando a gente olha tudo isso, o Erectus já usava pasta de dente espalhada pelo dedo. E é claro que a escova nasceu depois da pasta. É claro, porque ficava muito mais divertido você limpar melhor os dentes com as cerdas duras de plantas que já existiam naquela época. A gente sabe que desde sempre a gente teve fibras naturais no planeta. Não era difícil imaginar corda, porque elas são resistentes em si, e é claro que nós estamos falando de tecnologias a seu tempo. Inteligência artificial é só mais uma. E, por favor, não vamos cair naquela sedução da hype danada de subir, que logo depois vem o vale da desilusão, por exemplo, usando metaverso. Alguém pode me explicar o que aconteceu com o metaverso? Foi um pop-up, apareceu e sumiu. Ninguém nem explicou. Eu discordo, mas vamos lá. Metaverso, como ele foi apresentado, sim. Ele era a fuga da realidade humana, sim, simplesmente. Perdão por te interromper, mas quando a gente olha, por exemplo, como foi apresentado, a gente está falando nada mais do que o Zuckerberg, né? Da forma que o Zuckerberg apresentou. E aquilo, na verdade, foi uma fuga do Facebook para livrar todos os processos que ele tinha trabalhista dentro da empresa, para livrar o nome. Isso. Agora, o metaverso, respondendo a sua pergunta, onde é que foi o metaverso? O metaverso está no dia a dia de todo mundo hoje. Compreendo. Por exemplo, eu entro várias vezes ao dia no quarto do meu filho e ele está literalmente conversando com os coleguinhas enquanto joga no celular, como eu fazia quando eu cresci lá no interior de São Paulo, quando eu chegava da escola e sentava a calçada ali, a guia para conversar, rever os meus amigos. Ele faz exatamente a mesma coisa, só que hoje via celular, com os amiguinhos. Isso é metaverso. Ele vive uma vida, uma experiência total, talvez privado do sensorial, talvez o metaverso, que é um pouco do que o Zuckerberg trouxe, que teria ali uma experiência mais sensorial, talvez isso ainda não chegou, mas do ponto de vista de relação, do ponto de vista de troca humana, para mim o metaverso ainda está lá. A gente só não tem aquilo que o Zuckerberg, por questões de marketing, salvar a marca dele, prometeu. O problema disso tudo, André, é que não foi só para salvar a marca Facebook. Na realidade, ele criou uma nova categoria de consumo, levando você às raias da loucura do capitalismo de vigilância.
Então, muito cuidado também quando a gente olha isso, porque toda a promessa que tinha atrás do metaverso do Zuckerberg era para hiperconsumo dedicado no mundo virtual, onde você fazia uma redenção do seu mundo físico para participar de um mundo virtual que não tinha o menor sentido. Eu poderia viver numa casa que eu nunca vou viver na minha vida real, poderia ter uma casa muito diferente do que eu vivo na minha vida real, eu poderia consumir coisa, tanto que Dolce & Gabbana lançou uma coroa de $370 mil que você só podia usar ao seu metaverso. NFT, porque na realidade ele foi um NFT físico, porque ele tinha a coroa de verdade, onde você, por contrato, era proibido de usar. Você só podia usar a coroa virtual NFT, que você pagou $370 mil para ter a supremacia sobre um bem único, para você só usar dentro dos eventos do metaverso. Então não precisa muito, quer dizer, quando você teve o despontar ali dos NFTs e você cola o metaverso junto só para criar gatilhos consumistas, imediatistas, você está falando de capitalismo de vigilância. Vai muito além do que a própria salvação do Facebook. Então, na realidade, quando você vê que o Museu de Seattle foi o primeiro museu do mundo a abrir exposição física de NFTs, você fala, ou o mundo ficou louco, ou eu não sei o que eu estou fazendo. Porque se eu estou comprando um NFT e ele é um bem, a posse de um bem digital, eu deveria ter acesso a ele no mundo digital, por que eu vou no Museu de Seattle fisicamente para ver um NFT através de uma tela? Então você vê que rapidamente a perda de sentido que tinha com relação a tudo aquilo, SXSW montou um evento para falar sobre isso, tinha arquitetos para desenhar a sua casa, tinha arquitetos, inclusive, para desenhar móveis para sua casa NFT, e é claro que ele representou a fuga da realidade humana. Claro, e isso adoece as pessoas. Você acha que isso é diferente, por exemplo, do que o Instagram faz com os filtros? Não, claro que não, porque você se torna refém dos algoritmos para quê? Hiperconsumir no menor tempo possível. Eu não vejo grandes problemas estruturais desde o início, porque foi a única maneira que as redes tiveram de monetizar. Mas, ao longo do tempo, isso vem se tornando cada dia pior. Então, na realidade, a pergunta é, eu preciso ter economia de atenção para ficar lá o tempo inteiro sendo bombardeado por equações de consumo ultra rápido, entendendo magnificamente bem o que eu significo, para eu poder consumir em cima disso? A gente sabe disso, que na realidade entre o hiperconsumo, e isso é o assunto da hipermodernidade, que é um assunto da filosofia, onde você tem Serroy, Lipovetsky, você tem todos os grandes filósofos contemporâneos, falando que isso é a era do capitalismo artista, efêmero e mortal para você. Isso significa que entre o hedonismo e a eudaimônia ganha o narcisismo. Então, na realidade, para que eu quero isso? Porque quando você está falando de um mundo idealizado, baseado em consumo, a tua felicidade foi colocada à prova. Então, na realidade, por que é tão difícil recuperar a eudaimônia? Porque está todo mundo no mundo hedonista. Então, não é só que o filtro do Instagram faz esse monte de confusão. Ele também cria o degrau que leva as pessoas ao suicídio. Sabe por quê? Porque o roubo das pessoas, tudo aquilo que a gente chama da anomia social. Onde você tem rede social, tem anomia social. Isso significa que é uma perda gradual do senso comum, uma perda gradual das regulações, porque claro, a gente sabe que desde a década de 90, redes digitais pautaram redes sociais estruturadas sobre manchas arquetípicas. Toda mancha arquetípica tem um código, como diria Jung, como diria Campbell. Cada uma tem um código. E esses códigos, então, se pronunciam com relação a tudo isso. É claro que quando eu tenho batimento de códigos, eu tenho desmonte da regra comum. Isso se chama
anomia. É um assunto novo? Não, o Emile Durkheim escreveu isso em 1902. Ele foi o primeiro autor que juntou anomia com suicídio. E se você pega dados de hoje de suicídio da nossa região aqui, da própria Organização Latino-Americana de Saúde, no ano de 2022, não fechou 23 ainda, se mataram na região 770 mil pessoas. Sabe o que significa isso? Uma cidade de Ribeirão Preto inteira, uma cidade de Uberlândia, uma cidade de Londrina, some por ano de gente se matando. Sabe em que idade começa? Não. 9 anos. Portanto, o garoto que se matou, ou se suicidou, ou se eutanasiou, agora recentemente, porque se apaixonou por um algoritmo, isso é perigosíssimo, porque é claro que o algoritmo vai saber muito mais dele do que ele mesmo, porque ele quem está treinando o algoritmo. É claro que ele vai se apaixonar pelo algoritmo, a gente já viu isso no cinema, a ficção antecipa. Então, na realidade, onde a gente vai parar quando a gente tem só hedonismo, onde a gente tem consumo sistemático numa visão de longo prazo, onde as pessoas estão absolutamente cansadas de serem objetos do capitalismo de vigilância, que é hiperpautado, e muito pouca gente estuda isso, porque isso é uma nova forma de capitalismo que a gente tem para sucumbir você como humano e até que você se mate por pura, né? Porque tem o degrauzinho. Você tem lá a síndrome do transtorno do corpo dismórfico, que vem depois da síndrome do transtorno narcisista, e me aponte uma única rede que não tenha componente narcisista. Hoje, na verdade, assim, todos esses algoritmos, né? Vou defender o algoritmo aqui, tá? Claro. Você abriu várias caixinhas Isso. na mesa aqui e eu como um cara... Que a visão é sistêmica. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas são várias caixinhas, você concorda? Claro. Você abriu umas 15 caixinhas. Encadeadas, claro, a visão é sistêmica. Mas, assim, de uma forma, vou tentar, de uma forma ecumênica, trazer todas essas caixinhas para converger nesse ponto que você trouxe agora, mesmo que pergunta de forma retórica, né? Mas, Piazza, vamos lá, deixa eu tentar converger essas caixinhas todas aqui para os nossos tecnautas aqui que nos acompanham. Eu acho assim, quando a gente olha para o algoritmo, né, e sendo eu um cara de tecnologia, eu não consigo ver o algoritmo como um algoritmo malvado ou bondoso. Eu acho que algoritmo é algoritmo, ele traz sempre um viés de quem programou ele. Né? Eu falo isso com o viés de um programador. Né? Mas, sem dúvida, não tem como eu discordar de você de que o algoritmo hoje que está, de certa forma, né, vamos dizer assim, maltratando todas essas pessoas que você citou, ela traz, sim, um viés capitalista, porque quem emprega esse algoritmo hoje emprega com o sentido de realmente fazer você comprar alguma coisa. Né? Então, quando a gente olha para qualquer lugar hoje que a gente está acostumado a acessar, seja rede social, um Netflix, um Spotify, de fato o algoritmo está ali com o único propósito de reter a sua atenção. A ideia do algoritmo é sempre essa, reter a sua atenção. E aí, o fato dele buscar reter sua atenção vai explorar todos os vieses mentais que o ser humano tem, que passa por toda essa gama filosófica que você acabou de colocar na mesa. Desde questões mais narcisistas até questões mais apocalípticas, né? Porque, assim, é um pouco do que a gente vê, e aí, sem querer entrar na parte filosófica, mas talvez parta do mesmo motivo de os trânsitos de São Paulo tá ruim, como hoje eu vim para cá, por exemplo, estava péssimo, porque as pessoas estavam parando, diminuindo a velocidade para ver quem se acidentou. Isso é do ser humano. Isso então, é da amígdala do ser humano. Exato. Então, isso está no cérebro. O algoritmo está ali para ver isso, tá? Para entender o que te chama a atenção. E se o que está te chamando a atenção é violência, ele não sabe do que se trata. Não sabe se aquilo é violento, se é bom, se é ruim, se é disfórmico. Ele simplesmente viu que isso chamou sua atenção. Então, eu vejo o algoritmo como um potencializador daquilo que o ser humano tem de bom ou de ruim. Né? Então, quando você fala do capitalismo, aqui a gente tem que focalizar, tá, André? Porque a gente tem vários tipos de capitalismo ao longo da história. O nosso capitalismo que está imperando até hoje é o que pauta todo mundo das empresas, todo mundo das aspirações das pessoas e que está sendo desmontado a olhos vistos. Nós estamos ainda em pleno voo
do capitalismo tardio. Ele é o terceiro ciclo do capitalismo global, que foi logo depois, quando você teve todo o capitalismo tardio nos Estados Unidos, com o Plano Marshall na Europa. Reconstrução pós-guerra. Aonde ele nasceu? Ele nasceu exatamente na cultura do excesso. E quando você fala que a gente não tem tempo e os algoritmos funcionam como aceleradores do tempo, porque eles vão mostrando para você uma série de coisas e você vai tendo uma aceleração temporal, quando você olha isso, nossa aceleração temporal, ela é tão simplesmente mercantilista, porque as empresas são curtoprazistas, onde elas querem tirar o maior lucro possível, no menor tempo possível, e submete você a ser um robô ruim. Então, por isso que a discussão de AI, ela cria um viés, porque fala assim, se a inteligência artificial acelera mais tudo aquilo que eu fazia, que agora eu faço mais rápido, é claro que eu estou perdendo sentido no meio do caminho. Óbvio, porque na realidade eu estou acelerando mais algo em que as pessoas estão pedindo uma desaceleração porque elas já entenderam que elas ficaram infelizes e doentes. Reinaldo, o que você acha? Você acha que a IA ela vai para esse caminho na segunda onda de reforçar o capitalismo? Eu estava observando vocês comentarem aí, eu estava fazendo analogias aqui com a minha área, que é a área de pesquisa, né? E vamos lá. Bom, a intenção dos pesquisadores é sempre fazer algo onde a gente consiga trazer benefícios à humanidade. Então, eu acho que todo projeto começa sempre com boas intenções, né? Quando o Einstein descobriu a fórmula da energia, né? A ideia não era usar como uma bomba de nitrogênio. Né? Então, o que acontece? Então, ao longo do tempo, o ser humano ele vai tendo necessidades em função do que ele vê, né? Ou em função do que outras pessoas apresentam a ele. E eu vou fazer um gancho aqui da IA só para falar um negocinho que eu acho muito interessante. Tanto é que nós estamos muito influenciados por influenciadores. Né? Então, por exemplo, eu quero vender alguma coisa. Não, você não vai... você vai vender muito mais rápido se um influenciador anunciar o seu produto, do que... Né? Hoje nós não vivemos mais, né? Aquela discussão que se tinha em mesas de gestão, onde se falava assim, não, nós vamos... qual que é o seu público-alvo? Não tem público-alvo mais. Público-alvo é aquele que o influenciador consegue atingir, né? Porque nós somos consumistas, quer dizer, a maioria de nós é consumista exatamente porque alguém apresentou aquela tecnologia ou aquele meio de consumo. Né? Então, por exemplo, o que eu enxergo do metaverso, da IA? Bom, primeira coisa, a necessidade de consumo. Né? Alguém está fazendo, eu quero fazer também. Porque eu sou um ser humano. Uma das frases que eu mais ouço quando vou fazer alguma discussão é assim, mas eu trabalho o dia todo, eu faço tudo que posso, não sei o quê, eu preciso ter o meu momento onde eu tenha o que eu quiser, o que eu queira fazer. Né? E a maioria de nós está ficando assim. Né? A gente está procurando cabides para colocar as nossas frustrações. Né? E a IA, como o metaverso, como N outras tecnologias, está nos possibilitando disso. Então, a IA... eu sou extremamente a favor da IA, tá? Eu acho que a IA vai melhorar muito alguns conceitos algumas coisas que a gente faz, alguns conceitos da nossa vida, no sentido de nos beneficiar, tá? Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, eu sou extremamente contra qualquer tipo de trabalho escravo. Tá? Ainda bem, né? Ainda bem. Mas eu conheço muita gente que ainda não é. Mas, enfim. Mas, por Verdade exemplo... Mas você sabe que eu vou fazer uma analogia aqui, e aí vocês me perdoem da analogia que eu vou fazer. Mas a gente é contra o trabalho escravo. Né? Então, nós vamos colocar uma pessoa para fazer uma manutenção aqui no podcast. Vamos remunerar ela para isso, mas uma remuneração que nós achamos justa. Nós não perguntamos para ela quanto que ela acha justo. É escravidão? Então calma, não responde ainda. Tá. Mas estou dizendo assim, não, é uma metodologia fordista, enfim. Mas enfim, eu estou falando a minha linha de raciocínio do Reinaldo. Porém, é um trabalho extremamente desgastante, onde eu poderia colocar um robô para fazer isso,
com inteligência artificial, que tivesse autonomia e tal. E o jeito... Algumas pessoas vão falar assim, pô, mas o Reinaldo quer tirar o emprego daquela pessoa que ia fazer esse trabalho. Não, eu quero que aquela pessoa vá fazer outra coisa que ela fique feliz. Não ela vai fazer aquilo porque ela tem que se sustentar ou porque ela tem que se submeter a algo ou a um valor específico ou a tal para fazer aquilo, né? Então, eu acho que a IA ela é um mal necessário desde que haja consciência humanizadora, no sentido assim, vou pôr um robô para fazer o trabalho do engenheiro, que nem eu ouvi ontem que os engenheiros vão acabar. Eu acho que não, mas, enfim, cada um fala o que quer, né? Quem está com o microfone aqui tem o poder. Eu acho que nenhuma profissão vai acabar, eu acho que todas vão melhorar, vão transformar com inteligência artificial. Porém, tem um lado humano. O que eu vou fazer com aquelas pessoas pseudo-escravizadas? Vou chamar assim para não ser muito... minha opinião, tá? Esse pseudo-escravizado é Reinaldo, né? Porque elas não vão ter mais o que fazer. Então, eu entendo o seguinte, a IA é necessária. Tá? Ela é um mal necessário. Ela vai ter o seu momento de ápice, como está tendo agora, como teve a internet no começo, né? Lembra quando chegou a internet, a gente põe no fax modem, fazia aquele barulhinho? Quem tinha internet era o dono do mundo, né? Você demorava 2 horas para abrir uma imagem e tal. E hoje, ninguém mais vive sem internet. A internet é uma coisa que é comum, como energia elétrica hoje é uma coisa... Nem percebe. Né? A IA vai ser uma coisa que ninguém mais vai perceber. De repente, você vai perguntar alguma coisa para o seu celular, ele vai responder, ou você vai conversar com um robô, ele vai fazer, ou você vai... Enfim. Mas o ser humano é insubstituível. Então, o que eu vejo no futuro da IA, que é o que a gente está tratando aqui, até o próprio metaverso, é tentar trabalhar... Nós vamos chegar a um momento onde as pessoas vão perceber isso e vão ter que trabalhar a questão consciente do lado tecnológico. Ou seja, temos a IA. Ok, ela vai substituir? Não. Então, vamos começar a tratar o social um pouco? Só que, como sempre, isso vai vir depois que já estourar. Né? Sim. Como sempre acontece. Né? Então, assim, ao meu ver, a inteligência artificial ela é extremamente necessária. Ela é necessária para que a gente mude alguns conceitos sociais. Tá? Essa é a minha visão. Não vejo ela como maligna ou como Não, eu vejo ela como uma evolução. Você vê, por exemplo, com o potencial de democratizar a saúde, por exemplo? Da Muito. gente talvez ter assistentes para os médicos para que a gente consiga aumentar o número de uma população carente que seja mais atendido? Sabe, eu fui num evento onde uma pessoa falou para mim assim, Reinaldo, eu tenho acesso à minha cidade, a todos os dados de saúde do meu município e eu trabalho com banco de dados. Acho que a gente até conversou disso em off um dia. Eu falei assim, poxa, mas você tem tudo isso, né, esse banco de dados, dessas informações de saúde de todo mundo, por que você não cria algo com inteligência artificial para você mapear essas pessoas e treinar esse algoritmo para que você encontre os pontos certos onde fazer exame, aonde eles vão buscar ajuda, orientação médica, psicológica, enfim. Você já tem ali. Mas dá para fazer isso? Não dá, né? É só uma questão de querer. Então, eu vejo que é o ponto positivo da inteligência artificial, é o saber utilizar. Né? Eu vou dar um exemplo bem análogo aqui, que é assim, o que nós temos de processamento aqui, né, é 10 mil vezes maior do que o primeiro computador que mandou o homem à Lua. Né? Então, é bizarro pensar nisso. Bizarro. Né? Então, por exemplo, lá em 1969, a CPU ocupava essa sala e tinha pelo menos 10, 20 mil vezes menos que processamento, ou 100 mil vezes, eu não lembro direito o número, menos processamento que tem nosso celular. Sim. Então, eu consigo mandar o foguete para a Lua com o meu celular? Consigo. Se eu souber programar, consigo. Né? Então, a inteligência artificial, eu acho que ela vem beneficiar isso, a questão social. Pô, se eu tenho todos os dados, né? E a gente, um outro detalhe que a gente percebe é que o ser humano está ficando cada vez mais personalista, né? Então, por exemplo, eu consigo atingir o Piazza se eu souber os gostos que ele tem. Claro. Né? Ou seja, o alcance individual, a inteligência artificial consegue fazer isso. Por exemplo, uma outra pessoa me perguntou, eu falei que estava fazendo um sistema para um açougue,
Eu falei assim, mas por que você não cadastra todo mundo lá e começa a mapear o dia que eles vão lá comprar carne, qual carne eles compram e tal, e aí você consegue oferecer um atendimento personalizado. Então, a IA, nesse sentido, vai ser muito importante. Agora, no sentido que vocês estavam discutindo, igual aconteceu com o metaverso, onde você sai da sua realidade e vai para um lugar ou para algo onde você está totalmente fora do seu contexto, o degrau da decepção é gigantesco. E o degrau da decepção causa tudo isso que o Piazza falou. Sim. Então, a gente tem que tentar aliar as duas coisas. O que você me perguntou da IA, sim, muito. Vai auxiliar demais, vai melhorar demais. Tem 2 pontos aí, o querer e o saber fazer. Né? Se tiver isso, já é um bom começo. Já avança Já bastante. avança né? bastante. Vamos girar o assunto, mas Vamos. ficar dentro do nosso tema aqui, que é futuro. Né? E aí, vou compartilhar aqui uma notícia que eu vi essa semana, né? Eu até cheguei a compartilhar no LinkedIn lá também, de que os chineses, usando computação quântica, conseguiram quebrar já uma criptografia, né? Um padrão criptográfico, que é o RSA. Né? E, obviamente, o grande medo disso, até para a gente ficar dentro desse capitalismo, Piazza, né? A gente está vendo governos, todos eles, avançarem aí para questões de moedas digitais, né? Aqui no Brasil tem o Drex, também conhecido como Real Digital, mas todo banco central de qualquer estado está tentando e vendo as possibilidades de criar uma moeda fiduciária mais digital, né? Porém, isso é baseado em tecnologia e agora a gente vê, né, o surgimento da computação quântica. Enquanto era só algo para tirar uma fotografia bonita, já falei, né, gesticulo demais, dá nisso, né? Então, o que era antes um computador quântico ali, que a gente só usava para tirar uma foto bonita, lançaram o computador quântico, aquela foto maravilhosa que você olha, não entende nada, parece mais um abajur de luz do que outra coisa. Agora, a gente já começa a ver, né, as pessoas de fato conseguirem codificar para resultados tangíveis. Só que esse resultado que a gente viu, que eu compartilhei, é um resultado que preocupa, né? E pensando nessa linha de novo, para a gente exercitar essas tendências, na visão de vocês, a gente tem aí um risco ao Bitcoin, a toda a parte criptográfica, aos bancos, né? Hoje a gente sabe que se todo mundo sair correndo para sacar dinheiro do banco, não tem moeda para todo mundo. E aí? Como é que fica esse caos? A multa que o Google tomou ontem da Rússia. Foi essa, eu não vi. Eu também não vi. Por favor, não tem dinheiro no mundo que pague o tamanho da multa que a Rússia impôs ao Google. A Rússia? Pega aí no seu, meu Deus, onde você estava quando tudo isso aconteceu? O que a gente fala? Eu estava num evento. De brincadeira. Porque o mundo ele vai vir, ele não gira, ele capota, né? Que é o que o povo diz assim, não é assim, né? Bom, mas compartilha com a gente, diz aí, o que você Olha, porque você sabe que países totalitários implantam tecnologia com muito mais rapidez. Sem dúvida. Óbvio. Então, quando você não tem oposição alguma, não existe barreira, né? Não existe barreira nenhuma. Por isso que também vem com o viés de desconfiança sobre as reais intenções. Exato. Então, claro, eu não preciso pedir a autorização para ninguém. Um capitalismo de Estado vai e implanta. É óbvio que países totalitários ou de economia de Estado... porque a China não quer confusão, ela quer dinheiro. Ela é capitalista de Estado. Sem dúvida. A China Então, não quer guerra. A China quer voltar a ter rotas comerciais como ela tinha no passado. Só. A lição aprendida da diplomacia, André, é ser pragmático. A China é extremamente pragmática, não quer confusão, ela quer grana. É simples assim. Mesmo porque todo mundo sabe o que a China passou no seu ciclo de fome. Foram quase 15 milhões de pessoas que morreram de fome. Então, é claro que quando você tem um histórico como isso, por isso que as pessoas acham estranha a cultura chinesa. Aí eu vou lá para o Wuhan, não foi? Onde foi o centro da pandemia? Mas que povo esquisito, come aquele monte de bicho, tá tudo vivo lá. Claro, porque uma das lições aprendidas na China, a duras penas, com quase 15 milhões de pessoas que morreram de fome, foi o fato de que eles entenderam que não pode ter estoque de comida morta. A gente aqui não teve, né, 1/3 disso que morreu de fome, não se tem conhecimento. Gente morre de fome, a gente não tem um accountability disso, mas é claro que aqui a gente desperdiça comida, tá louco, tá entre os topos do mundo do desperdício de comida.
Certo. porque a escassez não chegou. A China tem mais 800 mil pessoas ainda aptas a entrar no consumo, que ainda está entrando gradualmente, lentamente. Giramento rural ali. Exatamente. É claro que a China, ao longo do tempo, vem buscando a sua independência. E é claro que quando a gente enxerga alimentar, né, toda a população que mora na China, não é uma tarefa fácil. Então, Você acha que a China está tentando mudar os rumos do mundo, quebrando criptografia, então? porque o grande volume é o que acontece na Índia, por exemplo. Você vai enxergar hoje a Índia pelas necessidades que ela tem de alimentação, saúde, tudo aquilo que a gente deveria ter de uma presença de Estado, é de uma dificuldade sem fim. Sem fim. Como nós aqui, como é que a gente organiza um país de dimensões continentais, sabendo que você tem que fazer uma distribuição para dar saúde para todo mundo, como você falou, para dar comida para todo mundo, para dar moradia para todo mundo, não é uma tarefa fácil quando você tem um sistema capitalista democrático que concentra a renda. Então, na realidade, quando a gente olha, maravilhoso, AI, ela entra nessa equação. Então, você fala, podemos ter uma visão mais equitativa? Não, será para ultra ricos. Porque hoje, esses públicos já estão fora. Porque, na realidade, quando você fala dos grandes resultados massivos que a gente tem, e olha, hein, Maria Conceição Tavares já falava isso, né? Economia, lembra dela? Eu tive aula com ela, uma doida. Não lembro. Uma portuguesa. Veio fugida de Portugal por causa do Salazar, caiu aqui em plena ditadura, se picou para o Chile, que era uma louca. Pega depois, Maria Conceição Tavares tem um Roda Viva dela que é icônico, e ela já chutava a canela de todo mundo. Ela falava, olha, cuidado com a alta financialização das economias, porque elas, na realidade, nessa pressão de geração de resultados massivos no curto prazo, ela é muito bom para quem tem dinheiro, é cada dia pior para quem não tem, porque na realidade a equação da formação da própria disciplina de economia prevê você criar economias, desenvolvê-las e distribuí-las. Essa terceira parece que a gente se perdeu no meio do caminho, não tem distribuição. Então, isso significa que quem é o dono do capital está cada vez mais rico e mais distante, quem não tem está cada vez mais nas margens, e isso é um trabalho de equalização, de regeneração fortíssimo. É fácil de fazer? Não. Então, quando você pega um país totalitário que impõe igualdade por força de Estado, aí sim, tem uma visão equitativa para todo mundo, você tem que levantar todo o poço da história chinesa. Porque se vai morrer mais gente de fome, vai trabalhar com tecnologia na frente para suprir. Vai ter tanto que a China, do ponto de vista de fazendas verticais, depois olha na internet, você vai ficar louco. Hoje ela tem criação de porcos para ser independente, com 16 prédios. Você tem fazendas verticais de criação de porcos. Aí você fala, meu Deus, que tiver alguma bactéria, algum vírus que faça contaminação, vão os 16 prédios de produção de porcos. Você está criando porcos em série em fazendas verticais. Isso é uma tecnologia que não tem fim. Mas tudo que é tecnologia também aportada para fazer vigilância sobre os aspectos sanitários, também estão super colocados. Então você fala assim, hoje eu sou fã de carteirinha da China. Porque, na realidade, o desenvolvimento tecnológico não passa no ciclo democrático, que é lento, ele tem que ser acordado por todo mundo, e ele, quando você chega em alguma conclusão, já era. Ou, muito pior, quando a gente olha os ciclos de regulação que são feitos pelo medo, como é o nosso caso na regulação de AI do Senado. Sim. Ele está sendo feito pelo medo. Ai, meu Deus, a inteligência artificial é um monstro de 7 cabeças, que não você falou. Vai dominar o mundo. Vai dominar o mundo. Eu vou lá e faço como é a regulação do mercado comum europeu. Extremamente restritivo, porque parte está sendo feita pelo medo. Eu não posso ter isso. O darwinismo digital entende que a última onda que você tem que cumprir é o ambiente político-regulatório legal. Ele sempre foi e sempre será o último a se pronunciar. Claro, porque eu estou falando de moral e ética. A moral é o que é aceito por uma sociedade. A ética é a caixinha de ferramentas. Então, até lá, vamos ver tudo que é iniciativa com ética e sem ética, que é o que você falou. Tem quem use para
causar mal, para craquear e para hackear. E tem gente que usa para o bem. Então, neste intervalo, a China não deixa acontecer, porque ela é um país totalitário. Então, ela orienta os investimentos para isso. Então, não. É claro que a China seria um dos primeiros países a querer ter sua moeda própria, claro. Mas deixa eu colocar uma pimentinha nisso para você. Vamos lá, para deixar isso ainda mais apimentado. Né? Aff! Vamos pensar o seguinte, assim, imagina se vamos de novo futurar aqui, né? Imagina assim, se a gente de fato avançar por uma quebra de criptografia, isso tem impacto na moeda, mas tem impacto direto nos bancos. Claro. Se a gente pensa na população mais pobre, talvez, e aí estou com um viés muito forte aqui do Brasil, tá? Que ainda é uma população que ainda manuseia a moeda em espécie, talvez a população mais pobre seja menos impactada. Talvez os mais aventureiros aí em moedas digitais sejam mais impactados, né? Se isso de fato avançar, que impacto você vê para a sociedade? Porque a gente está falando, na verdade, um pouco do que você fala, inclusive, da quebra da hierarquia de uma sociedade. Porque numa sociedade capitalista, essa hierarquia do dinheiro ela é muito forte. Uhum. Mas se eu faço com que os bancos não são mais seguros, porque o código que está lá pode ser quebrado, a minha conta pode ser invadida... Isso é uma nova ordem no caos, né? Como é que você vê isso? Que tipo de impacto você acha que isso pode trazer para a sociedade, de modo geral? Olha, eu sempre lembro de como nasceu o American Express, inspirado lá no Wells and Fargo. Não é? Continua sendo igual. Uma carruagem que transporta ouro com um monte de índio atrás para roubar a sua carruagem. Mudou alguma coisa? Não. Não. A gente só você continua tendo. Diferente, As carruagens mudaram, o fogo mudou, os índios não. Não, condenando os índios, naquela época queria roubar. Mudou uma coisa, né? A gente se concentrou mais. Porque eu vejo que a gente está na cidade, a gente é mais, vamos dizer assim, suscetível a problemas desse tipo. Pessoas que vivem no campo, os 800 milhões de habitantes da China que estão cultivando arroz, né? Talvez vão sentir muito menos de quem está em Wuhan, que é uma capital tecnológica gigante, pujante de tecnologia e tudo mais, né? Então, eu vejo que isso mudou. A gente concentra muito mais. Você acha que isso não pode trazer um problema maior? Eu acho que eu tenho que entender a equação do que está posto no próprio benefício da própria tecnologia. Porque, na realidade, se você parte do princípio que tudo que é digital ele será desregulamentado no início, e quando você tem outros players externos a você, que pode chegar com uma moeda digital em cima de você, o Brasil responde com muito mais rapidez e naturalidade, porque a gente tem o parque tecnológico bancário mais desenvolvido do mundo. Verdade, por conta do brasileiro. Tá louco? Por causa da inflação. Para você não perder valor do dinheiro, meu Deus, o lado ruim da moeda, você pega a moeda e vira, é que o nível de vigilância do Estado sobre o que você faz com o seu dinheiro é insuportável. Quer dizer, uma coisa que ainda você não tem no exterior, porque o parque bancário ainda não é tecnologicamente ativo como é o nosso. Então, claro que você fala com Drex com uma naturalidade do caramba. Você fala com por exemplo, passar um Pix. Meu Deus, é claro que ele é preparatório para uma moeda digital, porque eu tenho que bancarizar um monte de gente que não está bancarizado. Então, eu tenho uma tecnologia que é massiva e que faz todo o sentido e todo mundo se bancariza. Então, você também, ao mesmo tempo, está fazendo inclusão dessas pessoas. Sem dúvida. Se amanhã ou depois isso vira uma moeda digital, eu não vejo a hora que esteja que eu vou vender todos os meus reais para pegar Drex de tudo. Não é isso? Mas olha que agora, com a questão da quebra da criptografia, você pode perder tudo que tiver no Drex. É que é natural, porque você fala assim... Tá mais fácil roubar a carruagem, vamos dizer assim. Claro. Com a computação quântica, talvez as carruagens sejam roubadas de forma mais rápida. Claro, os índios ficaram extremamente inteligentes também. Claro. Exato, é como o banditismo também. Então, é claro que quando você olha o bem e o mal, a tecnologia ela é neutra. Ela, como você falou, eu não arbitro a maldade da tecnologia ou não. É o uso que você faz dela. Igualzinho com as armas. Não é isso?
Exato. A arma é culpada de alguma coisa que alguém fez com ela? De fato, não. Não, ela é neutra. Mas é claro que eu tenho que ter ali um degrau onde eu decida pela moral e pela ética quem pode ter acesso, em que nível, para quê, por quê, com que efeito. Então eu crio um arcabouço ético. Ética é caixinha de ferramenta da moral. É claro, o que é aceito numa sociedade? Não é isso? Então, ela ficou aceita, não é mais, muda-se, então, a caixinha de ferramenta, muda o sentido ético. Perfeito. A mesma coisa, se eu tenho tecnologias que vão ter uma escalada brutal de simulação, e eu não duvido que isso chegue, porque as más línguas do mundo dos engenheiros, que eu super acredito neles, chega a 800 petaflop. 800 petaflops significariam 800 quatrilhões de cálculos por segundo. Lembrando que ainda a computação quântica é extremamente sensível à temperatura. Ela trabalha com 79, 78 graus abaixo de zero, e se aumentar 1/1000 de grau, André, dá um tilt do caramba. Ela não está 100% pronta, está liberada para programadores para teste, mas não vai para o mercado tão cedo. Então, esse poder de simulação que a gente tem... Do Estado. Isso, exatamente. Dos estados. Dos estados. Então, na realidade, poderei ter isso, mas para qual finalidade? Para Será quê? que teremos uma guerra digital? Não acredito que Nesse chegue. nível? Sabe por quê? Porque quanto mais a gente evolui, o mundo ficou uma ervilha, né? Verdade. Qualquer coisa que cai uma moeda do outro lado do mundo afeta o globo de uma maneira substancial. Então, essa coisa que se falava nos anos 70 do McLuhan, que a gente teria uma aldeia global, ninguém quer confusão na aldeia. Estão falando de guerra nuclear agora, teremos a terceira grande guerra mundial. Não tem o menor espaço para isso. Eu posso até imaginar que poderia desencadear, posso até imaginar que poderia. Vai acontecer? Na cauda longa não tem nada que diga isso. Porque os problemas regionais são tão grandes de face a face que ou você entende que o mundo tem que trabalhar como um relógio, ou não faz o menor sentido que você está assistindo. Por isso que eu estou falando. Quando a gente, lá no meio do capitalismo tardio, virou um ser absolutamente extrativista, e onde a gente teve o antropoceno, onde o homem praticamente dizimou esse planeta. Para ter produção em massa, eu preciso ter extração em massa para um volume massivo. Então, eu crio comunicação massiva para produção massiva, para escoamento massivo. Eu preciso render você, porque você é a ponta visível que vai consumir tudo que é o excesso que eu criei. Quando as pessoas e as novas gerações rejeitam o excesso, isso é uma coisa que a gente precisa colocar na equação. Novas gerações não veem no ter a potência que as nossas gerações tiveram. Eles querem, então, simplesmente ser. Então, você fala assim, tá, eu vou ter inteligência artificial para acelerar. Tá, mas o consumo vai cair, porque geração Z e Alfa e as outras que vierem estão descoladas do capitalismo tardio. Elas não veem sentido no acúmulo. Muito contrário, André, da minha geração. Sou baby boomer, tá? Eu fui educado para sobreviver, porque meus pais vieram fugidos da guerra. Eu tinha que sobreviver, então sabe o que eu tinha que ser? Alguém na vida. Você pode me dizer que porra é ser alguém na vida, André? A não ser você mesmo? É sobreviver. É sobreviver. Então, sobreviver sobre a destacar, ótica né? da minha equação, o que era? Vou trabalhar numa empresa para não ser demitido nunca mais? Então, vou trabalhar no Banco do Brasil, vou ter estabilidade. Meu Deus, que é uma coisa mais ilusória que estabilidade, não teremos. Então, qual era o sonho? Chegar, então, num lugar de destaque, onde eu pudesse ter uma grana para eu ter coisas. E eu era confundido com o que eu tinha o tempo inteiro. As novas gerações estão pouco se lixando para isso. Sim. Mas é uma geração também que estão borderline nos modelos, porque eles não sabem muito bem o que vão ser, não veem valor em tudo que eles recebem dos pais. É uma geração, 2 gerações borderline que vão mostrar isso. Então eu pergunto, se inteligência artificial usada para a grande aceleração mercantilista, isso é um fato, eu vou aumentar mais ainda a minha atuação mercantilista para pessoas que não vão querer consumir na mesma intensidade. As empresas estão preparadas para consumir menos, elas estão já trabalhando com Pix.
Eu não vejo o dinheiro, porque é tão fácil, é tão fluido, é tão gamificado tudo, que eu venho aqui, tem um índice de confiança absurdo, e eu passo uma grana para você. Olha, eu viajo esses cafundó do Judas aqui do Brasil, meu Deus, chego lá, o taxista fala assim, vai pagar com Pix? Nos quintos dos infernos, ele quer o Pix. Porque ele já entendeu o benefício. Sim. Então, isso acelera tudo. Quando você já não vê o dinheiro e ele está tão fluido a ponto de ele sair de uma mão e entrar na outra, mesmo que seja onde Judas perdeu o band-aid. Porque as botas ficaram bem antes. Né? Tá louco, ele perdeu muito antes. É muito mais fácil colocar daqui a pouco uma moeda digital, porque ele não vai ver diferença. Sim. Qual a diferença entre uma moeda digital e a fluidez do Pix? É orgânico, né? O que a gente estava falando. Nenhum. O que eu penso a respeito da criptografia, eu também sou italiano, você viu, né? E o que eu penso a respeito disso vamos lá, vamos ver duas vertentes diferentes, divergentes talvez. Primeiro é a seguinte, nós somos da área tech, né? Eu sou muito da área tech. Qual que é o meu prazer? É fazer algo que ninguém conseguiu fazer ainda. Então, a criptografia existe. Não deve ser uma delícia você tentar quebrar ela? Oh. Não é? É o desafio que move. Não é? Então. Mas o Pinguim já quebrava os códigos Pois também. Né? Então, o que eu digo é assim, quando a gente fala, vai ficar mais em risco com a computação quântica, eu entendo que não. Sabe por quê? Porque na tecnologia, a gente cria ferramentas para serem superadas, para criar outras ferramentas, para proteger aquelas ferramentas, e isso é um ciclo que não vai acabar nunca. Sim. Né? Então, por exemplo, a computação quântica, o que ela vai fazer? Ela vai acelerar o processamento nesse sentido. Né? Enquanto você ficaria ali uma vida tentando quebrar uma criptografia, você vai fazer isso com 2, 3 horas, porque você tem processamento para isso. Muito bom a sua fala, dentro das condições reais de temperatura e pressão, né? Porque se não tiver, não dá para você ter um computador quântico em casa, né? Hoje, né? Hoje. Vamos ver daqui uns 6 meses, né? Exato. Mas, então, seria mesmo... Eu faço uma analogia aqui, que é a segunda vertente, à moeda. Né? Quando começou-se a produzir notas, alguém veio e tentou produzir notas iguais e colocar essas notas iguais no mercado, e aí teve que colocar, principalmente aqui no Brasil, hoje o dinheiro brasileiro tem segurança para tudo, né? Tem fitinha e código não sei o quê e não sei o quê. Então, o que acontece é assim, a cripto é um risco, super risco, um risco gigantesco. O que eu enxergo é assim, apesar da gente achar que a nossa comunicação é muito ágil, ela não é ágil. Quando a China anuncia que, temos condições de quebrar a criptografia, eles já estão se resguardando, pensando assim, bom, mas se a gente quebra dos outros, a gente tem que deixar a nossa segura. Sim, sem dúvida. Então, já tem um próximo passo, que aí eu acho que entra mais na questão capitalista, assim, bom, agora eu quebrei a dele, eu tenho a minha, eu vou vender a minha para o mercado. Então, quando a gente pensa, não, vamos colocar em risco todo o sistema, não. Eu não vejo colocar em risco o sistema. Eu vejo, assim, alguém tentando fazer algo para colocar o seu no mercado, né? E ganhar dinheiro com isso, que é o que a gente está falando da China, extremamente capitalista, extremamente tecnológica. Você anda na China, as portas se abrem por reconhecimento facial, por exemplo. E ninguém quase fala disso, né? Mas a China é extremamente tecnológica. Sem dúvida. Então, ao meu ver, o que eles estão fazendo? Conseguimos quebrar o processo para colocar um processo melhor, onde nós dominamos a tecnologia e onde nós vamos comercializar isso. Simples assim. Né? Da mesma forma que alguém vai tentar pegar esse que ele colocar no mercado, vai tentar quebrar. Eu falo que eu li uma notícia essa semana, a Dinamarca fez uma parceria com a NVIDIA, vocês devem ter visto, né? E criaram um computador com supercomputador. O supercomputador com 1.500... esqueci a unidade, GPUs de processamento e tal. Tá, o do grupo, né? Do Musk é 100 mil, né? Giga de processamento.
E é um avanço fenomenal. Sim, sim. Né? Do Elon Musk, eles estavam, se eu não me engano, eles estavam com... Ele começou com 100 mil GPUs. Isso. E até o final do projeto dele, da super IA dele, né, que é o Colossus, a ideia é chegar até 200 mil GPUs. Exatamente. E hoje, só para a gente ter uma referência de comparação, a OpenAI com o ChatGPT, ela tem cerca de 80 mil GPUs. Né? Então, isso aí. Essa é a comparação. Né? Então, assim, sempre vai ter alguém querendo superar o do outro e superar o do outro. Então, eu entendo assim, vamos ter uma crise monetária? Não, acho que não. Você acha que não existe risco, então, da computação quântica? A gente sabe que vai alcançar, né? Até para trazer uma informação aqui que eu vi há um tempo atrás, o Ricardo Cavallini, por exemplo, que tem um podcast que eu gosto demais, que é o Fork, ele levou, por exemplo, uma brasileira, que é pesquisadora lá fora, e a atividade dela é justamente fazer pesquisa de criptografia usando computação quântica, justamente porque o mercado se prevê que, assim, olha... qual é o fator de risco, né? O fator de risco é que a computação quântica eleva exponencialmente o processamento de dados. E, obviamente, processando mais dados, aquilo que levaria alguns anos para você quebrar uma criptografia vai virar alguns segundos. Esse é o risco. Só que, é o que você falou, a tecnologia ela continua caminhando. Então, já tem gente pesquisando desde sempre como é que eu crio novas criptografias usando a computação quântica para isso. O ponto aí é se isso vai, de alguma forma, se essa transição vai gerar algum gap, alguma lacuna, que cria algum problema para os mercados. Do ponto de vista das criptos, o que eu vejo, né? Quando a gente olha o Bitcoin está sempre muito estabilizado. As altcoins, que são as moedas alternativas, os memes que a gente vê na internet, né? Assim, Bitcoin cai um degrau... uma altcoin cai a escadaria inteira, né? Então, é basicamente isso. Então, o meu ponto é, será que essa notícia por si só, e a gente sabe que os mercados, falando de capitalismo, um dos recursos é operar a notícia, será que esse tipo de coisa vamos dizer assim, se normalizando, acontecendo com mais frequência, outros estados quebrando criptografia, será que isso não faz com que gere aí um rumor que vai causar algum problema aos mercados? E a gente sabe que tem muita gente indexada já nesse tipo de moeda digital, sim, né? Sim. Esse é o meu medo, vamos dizer assim, o temor para os próximos anos. Acho que não, né? André, sabe por quê? Porque, vamos lembrar um troço, existe um pré-requisito, um dos primeiros que estão na fila, que Brasil, especialmente, tira um retumbante zero, como muitos lugares pelo mundo tiram também. Porque a desintegração dos dados ela é fatal. Eu não consigo imaginar que eu consigo colocar num filtro de hiperprocessamento dados díspares entre eles. Porque, na realidade, eles vão te dar cenários absolutamente reais quando você contempla a realidade. Então, quando a gente fala que se você não é uma organização data-driven, você faz o quê? Até hoje as empresas... André, eu fico doente com isso. Porque, olha, na década de 90, as empresas achavam que faziam CRM só porque elas compravam uma porcaria de um Oracle, que era poderoso na época, que custava 13 milhões. Era mais pelos 13 milhões do que por qualquer outra coisa. Sim. Mas eles não aprenderam a fazer CRM até hoje. Se você fala o estado da arte hoje, para eu enxergar você na sua vida cotidiana, é fazer social CRM. Eu tenho que entrar nas suas redes para eu saber o que você está fazendo nelas. E tem ferramenta que não acaba mais. Os estatísticos lá da Unicamp, meu Deus, eu vou lá, às vezes... Eles mostram aqueles mapas imensos de hiperconexão entre manchas aqui e lá. Tá bom, eu não quero saber das manchas, elas são óbvias. Eu só quero saber quais são os conectores fininhos que conectam essas manchas enormes, porque o segredo tá ali, não tá na grande mancha, porque eu sei o que tem na mancha. É ali. Então, o sistema de inteligência de dados, ultra-estatístico, matemático, a gente não tem nas empresas. Neste exato momento que a gente está falando aqui, André, toda a cúpula da Presidência da República do Brasil está reunido com alguns governadores, não foram todos, para tentar fazer uma interferência nacional sobre combate de crime organizado. Você sabe o que eles estão combinando lá? Como proteger o pessoal no G20. Não. Igual proteger o Papa, né? Você quer que eu te diga o que eles estão fazendo? Unificando o formulário de BO. Nossa.
cada lugar tem um. E não se conversa. E que não se conversam. Então, quando a gente já falava lá na virada dos anos 2000 que eu ia precisar ter uma acurácia na política de dados, que era brutal já, para eu tirar a inteligência deles, eu não consigo entender que você lida com uma régua que o centímetro pode valer qualquer coisa. O legal que o que você está dizendo para nós, Piaz, é assim, a gente está tão arcaico na nossa tecnologia que isso não tem como nos afetar. Na tecnologia, sim, mas na forma de utilizar, não. Sim, então, por que a gente fala do capitalismo de excesso, dessa grande velocidade? Por que as empresas odeiam transformação digital? Ô, André, porque no início ela é intensiva em CAPEX. E ninguém quer botar nenhum investimento em CAPEX, que é tudo livre no OPEX. Sabe por quê? Por causa da alta financialização da economia. Porque se a taxa Selic virar 12 e você tem um bando de gente se matando dentro da empresa para te dar 3 ao mês, o que você faz? Rapela o budget de todo mundo e manda para o especulativo. É isso? Quanto mais para o especulativo for, pior é para quem está na borda. Caraca, é só enxergar. Então, na realidade, por que não quer fazer transformação digital para operar com inteligência artificial de verdade? Que ela deveria trabalhar com você para gerar inteligências como a Estônia usa. Você sabe como é que os bancos acabaram com sinistro de carro para seguro? Não. Também não. Já é a coisa mais absurda do mundo, porque lá, quando vem verão, tem degelo dos Alpes, alaga parte da cidade. Perfeito. Isso é mais do que conhecido, porque são ciclos regulares do clima. 6 meses. Enquanto o clima durar, né? Porque também a gente já não sabe mais quanto eles duram e se eles vão nos trair ou não no meio do caminho. Bom, o que faz? Eles puseram sensores nos bueiros. Pouco intuitivo. E o que ele olha? Ele está olhando. Claro, ele é o primeiro a receber o impacto do degelo. Você tem que enxergar quais são os níveis. Então, você coloca na equação todo o mapa topográfico, você olha as cotas, onde você tem elevação, não tem, qual é a grande probabilidade de alagamento, quais são seus dados históricos, comparam, é sempre aqui, tem a zona verde, tem a zona amarela, tem a zona vermelha. Quando chega na verde para a amarela, o próprio sensor comanda os semáforos, ele começa a fechar os semáforos das regiões para carro não entrar, para não ser sucumbido no sinistro. Então, você tem um sensor de um bueiro que comanda uma rede de semáforos para não deixar carro entrar numa zona que vai alagar. Você vai ter o sinistro. Para fazer isso, eu preciso ter dados, mas sim, trincados. Eu preciso ter dados históricos, eu preciso ter padrão, eu preciso ter medição, preciso trabalhar com um sensor. Claro, por que o sensor faz isso? Porque ele é um robô, não é? Eu preciso ter um robô necessariamente humanoide, que essa é outra psicopatia. O povo acha que tem que ter um humanoide dentro de casa. Não, está cheio de robô dentro de casa. Sim. Então, caramba, que parte eu não entendi que um bueiro é um robô a seu serviço? Porque ele é o primeiro a saber do impacto do alagamento. Claro, vai para ele. Então, o exemplo é estúpido? Mas o que as empresas não fazem. Eu acho que não é estúpido, não. Acho que é magnífico. Porque magnífico. É pensar de forma simples para poder resolver um problema complexo. É simples. Então, como as empresas que ficam sucumbidas naquelas porcarias do Excel. Caraca, já tem sensor que você tira dados em tempo real dos processos, mesmo que sejam industriais. Eu preciso do Excel? Não, eu estou usando humano para produzir dados? Não, isso é para sensor, não é para humano. Eu preciso que ele interprete os dados, não os produza. Sim. Então, continua na mesma batida. Para que é que eu estou olhando dados e só estou olhando inteligência artificial? Inteligência artificial é uma máquina de fazer maravilhas onde você coloca um insumo de péssima qualidade. Eu acho ridículo que o Estado brasileiro esteja reunido nesse exato momento para combinar como a gente vai ter o formulário do BO. Ai, desculpa, esse é um BO, não é? E pegando esse gancho aí do Piazza... Sabe o que... Desculpa, gente, mas só para fazer uma aspas aí. O que mais me surpreende, já que a gente está falando de indignação, é que aquilo que você espera de uma unidade federativa,
que é a padronização da federação, não existe. Tudo aquilo que você não espera que a federação haja, que deveria estar nos estados, nos municípios, que é onde as pessoas residem, aí os nossos congressistas querem fazer. Isso me causa perplexidade. Agora, sim, o crime é organizado. O Estado sabe Deus, né? Não, e o que é legal é que assim... A firma é boa, a gestão, né? É o que eu falo. É o que a gente estava falando da tecnologia agora, né? Nós estamos discutindo criptografia de quebra de criptografia, porque é computação quântica, né? E temos uma analogia que, ao mesmo tempo, né, alguém está discutindo em padronizar os BOs. Quer dizer, que qualquer um com um Excel da vida já deveria ter feito isso lá nos anos 90, 80, por aí, né? Você acha que a China deixa de prender alguém porque o BO tem um formulário em um que não tem no outro? A China mapeia... Se bobear, tem uma gaiola no aeroporto, né? Você passa pela primeira porta, ela abre. A segunda porta, ela não abre, o policial já falou, ó, tá enjaulado lá, só pegar. A China sabe exatamente aonde você está, mesmo que seja dentro de um trem, se deslocando de Tóquio para Kyoto. Ele sabe que você está no trem. Sabe até em que trem você está. E reconhecimento facial, um show com 1 milhão de pessoas, eles te localizam lá. Sim. Então, assim, é outro nível de, né? Então, vou dizer assim, o que vocês estavam falando, vai causar impacto aqui? Não, nenhum, porque não vai. A gente está numa fase, a gente está num nível de discussão onde todo mundo que você vê falando de inteligência artificial fala de ChatGPT. ChatGPT vamos dizer assim, é o ovo da inteligência artificial, não é nada. É uma ferramenta esplêndida, traz benefícios e tal, souber usar, dá para fazer um monte de coisa diferente, mas não é tudo isso. Inteligência artificial é muito mais do que isso. Vai além, né? Aliás, você falou do Ricardinho Cavallini. Isso. Que é meu amigo também. Ele mesmo falou, então, vamos acreditar a César o que é de César, né? Não. Ele mesmo disse que ChatGPT é só um editor de texto, nada mais. Eu brinco que ele é o ChatGPT, na verdade, ele é o bisneto do seu corretor ortográfico do celular. Isso. Lembra uma brincadeira que tinha um tempo atrás? Que assim, digita a letra A e clica na próxima palavra. O ChatGPT é aquilo. Mas assim, né, só para completar esse pensamento, assim, eu pensava dessa forma também. Eu acho que ele não... do ponto de vista tecnológico, ele não é a coisa mais absurda do mundo, mas o que eu acho que ele fez, e por isso que ele ficou tão famoso, ele democratizou. Coisas que eu e você, né? Eu não sei o quanto você também operava esse tipo de coisa, Piazza, mas assim, coisas que antes eu fazia, um especialista que eu precisava contratar para fazer, hoje em dia qualquer um pode usar. Isso. Então ele democratizou. Talvez esse tenha sido o fator assim, mais benéfico, aquilo que mais chamou a atenção no ChatGPT. Mas, perdão, completa seu raciocínio. Não, é exatamente isso. E aí, vamos imaginar assim, que nem a gente estava falando, de quebras de criptografia, de tecnologia e tal. Então, o que essa analogia é o que tem que nos preocupar, né? Essa diferença de absurda, né? Discutindo como vai padronizar os boletins de ocorrência, sendo que se você mover, né? Se você der hoje cada boletim diferente para uma IA, ele padroniza para você. Exato. Não, e outra, né? Mais do que isso ainda, né? Nós temos uma segurança tão grande, né? Que para a gente votar agora, você tem que ir lá botar o dedo, não sei o quê. Enfim, nós temos todo um cadastramento unificado, né? Pelo menos entre aspas. Biométrico, facial. Qual que é a dificuldade de se usar uma IA para, então, identificar o que tem que ser identificado, localizar, fazer um boletim de ocorrência sem precisar fazer nada, simplesmente ela... Né? Então, assim, tem umas... o que a gente estava falando aqui, né? É saber usar, é saber onde aplicar. Vai ser prejudicial? Dependendo do caso, vai ser... Mas a gente está num sistema tão arcaico aqui que qualquer coisa aqui vai ser benéfico, né? E só pegando um gancho da computação quântica, porque você puxou uma coisa que eu sou apaixonado, né? Inclusive, trabalho com isso. O quântico, ele vai agilizar o processo. Né? E o que acontece? Se eu tenho
vamos lá, né? Isso ainda são discussões meio utópicas, né? Mas se eu consigo processar IAs com computação quântica, eu consigo aumentar meu nível de predição, né? E, quiçá, alguns ainda comentam que será possível que essa IA gere ideias baseadas no histórico humano, enfim, coisas que a gente ainda não pensou, que poderia ter pensado, mas não pensou porque a gente está focado em outras coisas. O quântico vai acelerar demais a tecnologia. Então, aquela curva exponencial, ela vai subir muito, né? Ela vai ficar mais inclinada ainda. O que me preocupa mais é exatamente a nossa falta de informação. É a nossa falta de conhecimento do que fazer com tudo isso, né? Não é possível que não tenha um assessor que falou assim, gente, é só pegar esses papéis e colocar tudo ali no ChatGPT. Pega todos os formulários, escaneia ele, bota no ChatGPT e fala assim, cria um formulário único, por favor. Né? 3 segundos ele vai te entregar um formulário único padronizado. E aí você move toda uma cúpula com um valor agregado absurdo, né? Porque você está pegando os líderes da nação e colocando no espaço só para fazer isso. Então, onde que a China supera todo mundo? E aí eu vou dizer todo mundo mesmo, tá? Eles otimizam demais as coisas. Claro. Alguém faz, alguém vai lá e aprova. Se quem aprova gostou, beleza, toca. A vantagem da autocracia que a gente estava falando, né? Claro que ela tem... Não existe barreira. Né? Ela tem N Se eu acho que é bom, vou fazer e Não. acabou. Mas ela tem tanto vantagens. Assim, né? a discussão, exatamente agora, porque pega nisso, porque é óbvio que eu não consigo tirar a inteligência quando o BO tem... ele tem um formulário diferente do outro. Eu não consigo tirar inteligência nenhuma disso. Porque... Hoje até dá, esse que é o ponto. Porque hoje, a vantagem, por exemplo, vou dizer o que eu fazia 2 anos atrás. O que eu fazia 2 anos atrás era justamente fazer um trabalho a gente chamava de normalização. Então, vou pegar o seu formulário, o dele, que é diferente, eu vou normalizar, vou pegar o histórico normalizado e vou gerar um modelo preditivo para eu entender para onde eu posso ir. Isso era o meu trabalho até 2 anos atrás. Hoje, eu não preciso me preocupar mais com essa normalização, porque a inteligência artificial como está, e aí é muito dos modelos, né, de entendimento de linguagem natural de grande escala, ele já consegue, através do contexto semântico, entender e mensurar aquilo. André, é preciso? Óbvio que não. Mas aí você entra com técnicas para poder chegar à precisão, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de estatística para eleições que a gente acabou de passar, nós estamos falando com 2.000 pessoas para poder entender uma tendência de votação de uma capital de 12 milhões de pessoas, né? Então, existe precisão? Óbvio que não, né? Não é preciso a ponto de acertar, mas te dá um bom cheiro para onde você quer ir. Então, hoje já tem inteligência para isso. Né? Isso já, o ponto que eu é queria te colocar é que a discussão começa nisso, mas, na realidade, o que está escondido atrás disso é um problema muito maior, para você ver o quanto a tecnologia vai mudando a sociedade. Que, aliás, é o nosso bate-papo aqui. Isso. Por que mudou tanto e essa reunião está existindo hoje? Você sabe por quê? Porque a Constituição de 88 entendia que segurança pública é um assunto do Estado, dos Estados. Dos Estados. E aí o que acontece? Quando você tem crime, né, hoje, né, extremamente estruturado, e virou uma empresa multinacional... Que está na Europa? A gente perdeu o senso do Estado. Isso significa que o poder de reação de um Estado ele está sucumbido a uma inteligência que tem que ser global e, portanto, o Estado não tem mais braços para isso. Então, indo de novo para o país totalitário lá do outro lado, que não haveria essa reunião se fosse num país totalitário. Sem dúvida. O que está acontecendo hoje? A grande parte dos governadores não foram. Por quê? Porque eles entendem que eles vão perder poder. Não interessa se eu consigo enxergar o crime transnacional organizado sobre a mão do Estado brasileiro. Então, neste exato momento, a gente viu a Constituição de 88 do Brasil envelhecer nesse quesito. Hoje é um assunto de Estado, não é mais um assunto dos Estados. Portanto, você vai ter que migrar as instruções voltadas ao crime transnacional, entendendo que eles são bons pra caramba de tecnologia e entendendo também que a lógica que está por trás requer uma inteligência dos dados que a fragmentação estadual
Não consegue me dar. Agora, pergunto se isso, pela pauta ideológica, é uma coisa simples de fazer. De forma Mas alguma. claro que não. Não vai E que isso acontecer. não aconteceria num país totalitário? De jeito nenhum. Sem dúvida. Entende? Então, por isso que quando a gente olha, as pessoas perguntam, tá, André? Por isso que eu falo, Piazza, você é comunista? Não, criatura, nem a China é mais comunista faz Verdade. muitos anos. Então, quando você enxerga o poder que você vai ter e que você vai ver também um poder de corrosão de tudo aquilo que foi a institucionalização dos processos, quanto mais tecnologia chegar, mais eu tenho que olhar. E lembrando que a gente falou de computação quântica, mas a gente não falou do nanochip de origami de grafeno, né? Que Rice fez durante a pandemia. A Lei de Moore vai morrer. Alguém ouviu falar sobre isso? Já. Então, não, ela não vai morrer, porque a Universidade de Rice fez o primeiro nanochip feito de origami de grafeno. É caríssimo reduzir. Ficou impossível, é caríssimo você reduzir mais do que 7,2 bi de transistores por polegada quadrada. Aí o que faz Rice? Mas tem o grafeno. Sabe o que eles fizeram? Pegaram um filme do tamanho dessa mesa de grafeno, ele tem um átomo de espessura, dobra, faço um circuito do tamanho dessa mesa e ponho num nanochip que é 10 vezes menor do que o chip do teu celular. Então, tem impedimento para desenvolvimento tecnológico? Como você falou, não. E toda vez que tiver um anteparo, alguém vai criar algo. Então, é claro que você vai fazer os sistemas mais à prova de hacking do mundo, de hacking e de cracking, né? Do mundo, daqui a pouco alguém vai quebrar. Isso significa que essa indústria vai trabalhar permanentemente perdendo sentido e ganhando outros. Perdendo sentido e ganhando outros. Por isso que eu preciso do humano perdido no Excel e na porcaria do PowerPoint, que ele volte para o pensamento crítico. E para análise da ambiguidade. Que é o que vai sobrar para nós. É só o que vai seguir. É só isso que vai sobrar. Maravilhoso. Né? Eu adoro essa tua fala, porque isso condiz muito com o que eu tenho falado e o que eu tenho visto. Ninguém vai substituir o ser humano. Nós temos que aprender a fazer o que a gente foi criado para fazer. Quer ter senso crítico, quer ter criatividade, quer ter outros fatores aí que só o ser humano tem. Né? Então, por exemplo, os sistemas vão mudar, vão rodar, vão girar, nós vamos sempre ficar procurando. O carinha que está lá no Excel, ele deveria não estar preocupado em fazer planilha, ele tinha que estar preocupado em como entender da onde que vem os dados para fazer a planilha, ou aonde que é a origem de tudo isso, né? O que nós estamos perdendo, e é uma pauta para outra discussão, mas que a educação está colaborando bastante para isso, é o senso crítico, né? Sem dúvida. Numa discussão que eu estava esses dias, eu estava discutindo com uma instituição que removeu muita coisa de matemática, de química, de física, de um curso de engenharia. E aí, não precisa mais disso, porque isso o celular faz, ou a calculadora faz. Não, porque o que faz você ter senso crítico é você saber de onde veio, né? É você buscar onde veio. E a matemática, a física, a química, que vai te exercitar a voltar nisso, né? E nós estamos perdendo isso. E se a gente perder isso, todos nós vamos ser substituídos por IA, porque aí nós vamos fazer o que ela faz. Essa é uma discussão muito interessante e eu tive ela por anos com um amigo meu, porque é um fork, né? É uma bifurcação que a gente tem que tomar uma decisão. Você imagina, por um lado, se eu for imbuir um ser humano de todo o conhecimento básico, e eu não vou nem tão longe, tá? Vamos pegar de Newton para cá. Ele é incapaz de aprender tudo numa única vida. Então, ou eu capacito pessoas para ter um pensamento crítico, né? Mas já está dado que eu não consigo capacitá-la em todas as ciências para que ela possa ter esse pensamento crítico, ou então eu encapsulo, que é o que a gente fez até aqui, eu encapsulo o conhecimento e digo, Reinaldo, você vai aprender a usar esse conhecimento a partir daqui. Ou seja, estou te entregando um castelinho, construa o próximo nível. E quando você entregar o próximo nível, eu vou pegar para o seu filho e falar, tá aqui o castelinho com mais um nível do Reinaldo, construa o próximo nível, para que a gente consiga evoluir. Quando a gente pensa dessa forma, a gente está contido no quê? Na capacidade de absorção de conhecimento. Claro. O que a inteligência artificial faz por nós?
ela praticamente tira isso da equação. Eu não preciso mais... eu estava num outro episódio aqui, inclusive, discutindo um pouco da questão da disponibilidade do conteúdo. Por que a gente tem livro na escola até hoje? Porque era muito difícil produzir conteúdo. Hoje, com o celular, com a internet, é difícil produzir conteúdo? Conteúdo de qualidade. Não, não é mais. Não é esse o problema. Mas aí, trazendo para o ensino, e fazendo um gancho com o que você falou, Piazza, quando a gente olha, por exemplo, para a maneira com que é ensinado hoje as escolas, aí vou trazer uma coisa aqui que talvez você vai gostar bastante, né? Mas o modelo escolar é um modelo fordiano. Claro que é. Onde eu ensinava o quê? Sem dúvida disso. Exato. Então, eu ensinava o quê? O que a gente ensina até hoje? Eu produzo um bom operário para a fábrica. Só que essa necessidade está sumindo. Você Perfeito. treina especialidades. Por isso que quando a gente fala, o povo fala assim, qual a profissão do futuro? Ser um polímata. Então, o que você está falando... Mas será que é possível ser um polímata? Claro que é, eu sou. Não, mas olha só. Ué, qualquer um pode ser. Qualquer um pode ser. Mas aí vamos trazer isso para a mesa com vontade. Vamos trazer... Vamos lá. Agora vai ficar bom. Vamos mergulhar Ele vai querer nisso. botar fogo no inferno, a gente vai junto. Vamos mergulhar nisso. Para que, de fato, eu consiga ser um polímata, eu tenho que ser capaz de minimamente discutir todos os assuntos. E isso é impraticável. Eles são indivisíveis. É verdade, mas aonde essa transição... Quando você pega um especialista, e eu sou um generalista, né? Eu cresci com a revista Você S.A. Vocês lembram dessa revista? Lembro, já fui capa da Você Olha que legal. nos maus tempos. Eu devo ter te visto lá e falar, cara, eu quero ser igual esse cara aqui. Provavelmente. Porque eu vim de uma carreira onde me ensinaram o seguinte, olha, o profissional do futuro é um profissional generalista. Então você tem que saber de tudo um pouco. E eu levei isso como verdade para minha vida e amo ser assim até hoje. Tanto que eu discuto qualquer assunto porque eu gosto. Eu gosto de aprender. O meu filho, mas eu falo, pai, mas como é que você sabe dessas coisas? Eu falei, filho, porque o papai adora assunto que não serve para nada. Adoro sentar em frente o National Geographic, o Discovery, né, o Discovery Science, e ficar vendo coisa ali que eu vou usar algum dia na minha vida. Não. Mas eu sei como é que é feito. A palavra generalista ela está contaminada pelos especialistas que não viam valor nisso. Portanto, quando o Ford começou a moldar as indústrias para frente, ele foi o primeiro a ter uma hierarquia de especialidades. Perfeito. Porque ele queria ter rapidez. Porque ele é o mestre da linha de produção, então ele é o mestre da rapidez. Não queria perder tempo de contratar um escritório de contabilidade. Ele tinha um contabilista dentro. Ele não queria ter o advogado fora, ele queria dentro. E que transformou as empresas num depósito de especialidades. Perfeito. A escola veio junto. A escola continua ensinando profissões que não existem mais. Os próprios modelos de gestão. Você pega a Harvard, Já não tá por mais. exemplo, você pega o BSC, ele está Tudo. especializado em 4 Tudo. perspectivas e tudo mais. Tudo. Mas vamos para a linha do polímata. Não O vamos perder essa polímata, linha, não. Você volta para o polis, quando ainda não... O que você está falando é socrático, porque a epistemologia nasceu com Sócrates. E socrático, porque, na realidade, naquele tempo, não tinha o polis. Ou era tudo, ou não era nada. Entende? Então, está na base da filosofia grega. Está na base da filosofia. A gente veio fatiando conhecimento ao longo do tempo para ser responsivo a uma intenção fordista. Então, agora que você virou um super especialista em cunha, porque você se hiperespecializou, fazer esse cara sair da hiperespecialização para vir para a escotilha e enxergar o mundo de cabo a rabo, ele sofre que é o diabo, porque ele ficou hiperpreso numa especialidade só. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando eu tenho que enxergar a tecnologia, ela é filosofia, e eu tenho um impacto anthrovision no meio do caminho, eu tenho que saber arbitrar a cadeia inteira de impactos. Então, por que as pessoas reagem com aquilo que a gente chama de doxa? Você já deve ter ouvido falar nisso. Não, nunca ouvi. Doxa é aquela superficialidade irritante acerca de tudo. O momento atual que a gente está vivendo. É isso. Exatamente, o momento atual. Por quê? Você é um hiperespecialista, você não tem as habilidades de enxergar o todo, então você olha a sua opinião. Isso é doxa. Não interessa opinião, interessa só o que é conhecimento, episteme. Então, entre a sua opinião e episteme, tem uma diferença gigante. Porque a sua opinião
é radiografia, tomografia, ressonância, seja lá do jeito que você quer chamar, só do seu filtro cognitivo. Perfeito. Só. Ele é espelho do seu filtro cognitivo. Isso explica o mundo inteiro? Não. Deixa eu ajudar um negócio dos generalistas, né? Eu acho generalista uma palavra fantástica, tá? Apesar de ter sido aí abusada ao longo do tempo, né? Mas Abusado. eu sempre fui muito criticado exatamente por isso. Porque eu tento entender de tudo desde o princípio. Então, vamos voltar lá na educação, né? Uhum. Quando eu falo assim de matemática, física, química, sabe por quê? Acho que todos nós vamos lembrar que o professor que fazia a gente tentar entender de onde vinham as coisas eram esses professores. Os professores das unidades básicas ali, das disciplinas básicas, não é? Sim. Porque ele chegava para você e falava assim, 2 e 2 é 4. Você fala, por quê? Aí falava, porque você tem que voltar lá e pesquisar e entender, e te obrigava a voltar. Então, e aí você ia ver que 2 mais 2 é 4, não é por uma questão matemática, vai muito mais além disso. E você aprendia o porquê daquilo, né? Quando você falava, você aprendia física e você falava das leis de Newton e tal, você perguntava os porquês, você voltava e você descobria que não era só Newton, que estava tudo ligado com filosofia, com teologia, com um monte de outras humanas que não eram exatas. Né? Uhum. Que a gente também teve um outro pecado absurdo de falar que nós temos humanas e exatas. Né? Isso. É outra discussão. Mas, enfim. Tá na partição, né? Né? A gente tende a particionar tudo porque entende que é mais fácil de aprender, sei lá qual que é o critério, talvez. Mas o que eu digo é assim, quando a gente fala do ser humano ter o conhecimento de todas as áreas, não significa que você não tem que dominar todas. Nem tem como. Mas mesmo por uma discussão, eu não digo nem dominar. Por isso que eu tenho dificuldade, e aí é a minha opinião só, tá, Piazza? Ok. É a minha fagulha do incêndio no inferno. Tá? Que assim, eu tenho muita dificuldade de entender, por exemplo, que uma pessoa pode ser polimata. Para mim, o polimata ele é categórico. Por quê? E eu não estou dizendo que ele vai ser especialista, tá? Mas, cara, minimamente para você ter uma discussão sobre determinados assuntos, eu tenho que, no mínimo, entender a raiz. Eu não preciso ser especialista, mas eu preciso entender o conceito. Então, por exemplo, eu vou falar com um psicólogo, eu não preciso entender tudo, mas eu preciso entender de onde surgiu, eu preciso entender qual é a base de Freud, qual que é a base de Vidal, fugiu o nome do psicólogo russo. Mas deixa eu pegar. Vai lá. Mas por que você precisa particionar? Entende o que? Não, Por Ele causa podia do volume. navegar. Isso, mas Do então, volume. mas aí é que tá. Eu não creio que esse Ele volume podia de conteúdo que a gente simplesmente tem, a navegar. gente consiga. É isso. A grande sacada da coisa é assim, é tentar não particionar. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, pode até ser exemplo bobo, e aí o Piazza me ajuda, que ele manja muito mais que eu. Imagina que nós viemos para um podcast hoje para falar de tecnologia, né? E adorei ser sem pauta definida. Enveredamos pela Porque filosofia. falamos de Tá tudo, tudo certo. mas vamos supor que fosse uma pauta definida. Vamos falar de psicologia, Aham. né? Nós teríamos, eu principalmente, teria que me preparar para falar disso. A partir do momento que eu me preparo e eu não separo isso como uma disciplina, psicologia, ela vira conhecimento. Sem dúvida. E aí, a grande sacada está em você linkar esse conhecimento obtido com outros conhecimentos que você já tem, né? E transformar essa partição num todo. Mas é como se aprende, né? Isso, É como se aprende. mas não é assim que a escola ensina. Não, é verdade. Porque a gente está nesse modelo fordiano que a gente falou. Exatamente. Mas é isso, assim, não existe um conhecimento novo. Existe um conhecimento que você já existe e você apenda mais uma perspectiva sobre ele. Quando a gente vai para métodos analíticos, é isso que a gente aprende. É isso que a gente aprende. A gente até brinca, a gente que é de consultoria, a gente até brinca que depois de alguns anos fazendo consultoria, você resolve tudo por analogia. Você nunca viu aquele setor, você nunca viu aquele problema, mas na hora que você começa a entender dele, fala, eu vi um negócio parecido ali. Não era com laranja, mas era com banana. E eles se repetem. Exato. Então, por forma... Porque o Fordismo é o mesmo em qualquer setor. Mas se a gente olha até do ponto de vista, a questão antropológica, quando a gente olha até para o ser humano, a gente tem muito, né? Eu gosto muito desses programas que falam sobre cosmo e universo, mas quando você olha para o nosso
o nosso núcleo celular e olha para as estrelas, a gente vê que existe ali uma réplica, e obviamente, salvo as dimensões, o tamanho, mas existe a composição de como essas coisas se organizam, né? Quando a gente fala de energia, de átomo, você vê que assim, nós estamos só mudando a escala, né? Óbvio que eu estou sendo hiper simplista aqui, né? Mas o que eu quero dizer é que assim, as coisas dá para ser resolvida e falada de forma por analogia, né? O meu ponto só, né, a questão da navegação, eu acho que ela vai só até certo ponto. Porque, de fato, assim, o que são 80, 90? Não vou pôr 90 porque ninguém cognitivamente consegue aprender até depois dos 80, né? A gente tem o declínio aí depois dos 60 anos de idade. Então, mas o que são 70 anos perto de 5.000 anos de conhecimento? Esse é o meu ponto, sabe? Então, eu tenho essa dificuldade de crer que a gente consiga apendar tudo e navegar sobre tudo, porque existe uma limitação humana, entendeu? Então, mas aí que tá. Quando você Por isso que a gente fala que a curiosidade ativa é o que move essa mola. Sem dúvida. Porque, na realidade, se você não é interessado por nada, nada vem na sua mão, então você não precisa explicar o porquê do que, da onde que veio, para onde vai. Quando você é um hacker, quando a gente fala assim, que você tem comportamento hacker, e você começa a perceber que as coisas têm múltiplos pontos, você fala, caraca, o que isso aqui mexe ali? Então, se isso aqui também altera lá, as coisas não são divisíveis. Elas são absolutamente integradas. Conectadas. Por isso que quando você fala que a gente hoje se volta ao pensamento universalista, gente, fui eu que disse isso? Não, foi o Carl Sagan que falou isso, analisando o que vem de pó estrelar, que está na tua área. Que ele falava o quê? Você, André, como eu, como você, como todo mundo aqui, você é feito dos mesmos materiais das estrelas, porque você tem 98% de convergência molecular com elas. Então, você é um ser apartado do universo? Não. Fazer o antropocentrismo como a gente fez é um dos crimes capitais, porque coloca você como centro absoluto de todas as mudanças geológicas que o planeta viveu e ainda vai viver. Então, o que eu tenho que fazer para reintegrar você? A tecnologia vai tirando o teu pé. Se você segue, por exemplo, Carlo Rovelli, já ouviu falar nesse nome? Não. Ele está sendo indicado pela academia como o substituto intelectual do Richard Dawkins. Só. E o cara tá falando, James Webb tá subvertendo tudo, porque James Webb fotografou galáxias mais antigas que o Big Bang. E elas não estão deformadas. Então, será que a gente teve Big Bang? Está sob júdice. Isso significa que a teoria da relatividade está sob júdice. Newton, né, estaria, então, tão absurdamente certo? Einstein estaria absolutamente certo? Não, pode ser que uma nova janela tenha se aberto. Então, quando você olha tudo, e o mais importante não é estudar buraco negro, é estudar os buracos brancos, você vai falar, o que isso tem a ver com a gente? Porque a nossa próxima fronteira de sobrevivência está no espaço. Então, quando a gente vai para uma empresa de energia, você fala, que aplicabilidade prática tem isso? Cara, se as empresas de energia não entenderem que a China, o Japão, os Estados Unidos, a Holanda já tem um monte de testes feitos com grande sucesso para geração de energia elétrica em asteroides, e é maravilhoso, porque se você faz coleta de energia solar, não é só a energia solar, é a luz do Sol e a luz da Lua, que também não deixa de ser luz do Sol, ela só está refletida na Lua, e você já tem, inclusive, isso, que são células de perovskita que fazem isso, são sensíveis em níveis de luz, mas muito diferentes, porque eu posso captar a energia da luz refletida do Sol na Lua, então eu capturo na Lua e no Sol, então geração de energia passa a não ter dia e noite, que é o que atrapalha a energia solar. Se você faz isso em satélite de baixa órbita, que está lá no teu campo, ou faz isso em asteroides, eu não vou poder passar lá na Leroy Merlin comprar uma extensão, né? De fio 2 Benjamin, né? Eu tenho que fazer transmissão de energia elétrica sem fio. Você pode me explicar por que a gente discutiu aqui em São Paulo, todo mundo? Eu fiquei 3 dias sem luz. Fiquei 5. É a morte, Ganhei. Tá louco. Eu virei riponga, nem banho eu podia tomar. Virei hippie dos anos 70, né? E eu moro no 23º andar. Ou eu me jogo lá de cima, ou eu tenho que descer e subir tudo de novo. O que me dá uma alegria
em nenhuma profundidade. Por que eu estou falando isso? Porque se eu tenho energia elétrica sem fio, tudo que eu estou vendo acontecer hoje é passado, percebe? Então, por que é que eu deveria entender de tudo isso? Isso aqui, ó, tá vendo isso aqui? Tô batendo de propósito, tá? Isso aqui é de ferro, não é? Tem ferro no planeta Terra? Não! Isso aqui veio da morte de uma estrela e que joga ferro para o universo inteiro. Você sabia disso? Sim. As pessoas sabem disso? Não. Não, elas pensam que tá tudo ali na boca da E escavadeira. que não vai acabar nunca. E que não vai acabar nunca. Ou seja, o antropocentrismo empurra a gente para uma regeneração possível. A regeneração, ela é fundamentalmente uma atividade polímata. Então, por isso que a gente está falando, é a sua versatilidade em jogo. A polimatia serve para te transformar em um ser muito mais versátil do que você sempre foi. E crítico, né? E crítico, porque, é claro, eu estou vendo o impacto. Conhecimento. Se você tem conhecimento, você tem como criticar. Exato. Então, que nem a gente viu. E olha, juro que não fui eu estava batendo no ferro aqui. Piazza? Deve ser meu espírito Eu avançado. acho que começaram Você a... inspirou alguém, viu? É, eu Piazza? acho que você Espírito inspirou obsessor. alguém e começaram a... É que nem falaram agora. Ah, vai ter a morte. Gente, eles não vão parar. Tem uma obra aqui em cima. É aqui do lado? É. Olha o barulho! Agora ele vai bater mais forte. Acho que ele ficou chateado. Parou. Viu? Que nem a gente tá falando aqui. A gente super estudou o garoto que se matou. Agora, recentemente. Vocês devem ter visto. Ou também não? Não, tem alguns tipos de matéria que eu prefiro Mas a não, gente não ver. tem que ver para a gente poder entender a psicanálise do século XXI. É a história de um garoto... fazer isso por outros caminhos, outros canais. Mas você tem que olhar, porque ele é emblemático. Ele é a pontinha do iceberg. Mas se você tem suicídio começando aos 9 anos por causa de anomia não é um assunto da psicologia. Anomia é um assunto da sociologia. Então eu tenho que entender como ele é espelho da sociedade, ele espelha anseios de uma sociedade. E que não tem nada de positivo, embora seja um caso único. Ela está processando as redes que levaram o filho ao suicídio. Muita água vai rolar. Você fala assim, quais são as responsabilidades que uma empresa tem em deixar um garoto ser sucumbido? Porque quando você vai ver o relato da mãe, se você não tem, eu te mando depois. Você leu? Você vê o relato da mãe? Essa é uma discussão tão... Mas para mim essa discussão é muito ampla, porque assim... eu acho tudo um absurdo, tá? Assim, por ela ser ampla, que ela tem que ser polímata. Sim, né? Mas esse é o ponto. Mas as pessoas não querem ter esse nível de discussão. Isso que me incomoda. Nenhuma discussão nesse país nosso é séria. Mas tem que ter. Tem que ter, é verdade. Mas quando você pega, por exemplo, uma rede privada, que não te cobra absolutamente nada para você acessar, mas coloca todos os riscos ali que estão ali descritos, e você permite que o seu filho de 9 anos acesse essa rede e fique alvo de algo que você sabe que pode causar problema, sabe, entende? É uma escolha, é aquilo que você falou no início. Tem alguma coisa no meio. Tem várias coisas no mundo, esse que é o problema. A equação é muito complexa para simplesmente simplificar. O problema é que o algoritmo... É culpa do algoritmo. Eu tava vendo... O algoritmo marcava encontros e não aparecia. Então, você tem que enxergar o que está atrás também do que é o relato da mãe. Mas você concorda que ela terceiriza? Eu não estou tentando julgar, não é essa a ideia aqui, mas pelo amor de Deus, não é isso. Mas o fato que, assim, nós estamos vivendo um momento onde as pessoas... Nós estamos vivendo, na verdade, uma epidemia de desresponsabilização daquilo que você escolhe para sua vida. Mas aí o garoto pode se matar e o algoritmo pode ficar intacto. Não pode. Não. Mas, de novo... Isso é anomia. Não, mas existe lei para isso. Um garoto de 9 anos, ele não pode escolher. Não tem lei, não tem regulação. Não, existe lei para tudo. A gente só não faz cumprir. Não tem regulação. Deixa eu tentar ajudar aqui. Não tem regulação. Vou tentar fazer o contraponto aqui. Veja só. Vamos falar tecnicamente do algoritmo. Tecnicamente, o algoritmo, ao meu ver, não tem culpa nenhuma. Por quê? Porque o algoritmo é o algoritmo, é o que a gente falou da IA. Quem vai utilizá-lo é que vai direcionar. Bom, mas aí tem um menino de 9 anos que usou o algoritmo e que o algoritmo aprendeu com as ações do menino. Ou seja, um menino de 9 anos pegou um carro e saiu dirigindo. Pegou a arma do pai e saiu atirando. É isso.
Então, o culpado é a arma, Não, o culpado é o algoritmo. não é a arma, não é o algoritmo, nem é o carro. Então, o culpado quem é o não garoto. cuidou de um garoto que não pode pegar um carro, uma Aí, arma, nem uma rede Vamos social. lá. Tá fora da curva de aprendizado. Então, aí é que é o ponto que eu quero chegar é esse. Então, a culpa não é do algoritmo. A gente não pode transferir uma culpa única aí. Não é do algoritmo, não é do garoto, talvez não seja nem dos pais. A culpa é da sociedade. Vou falar sociedade de maneira geral. Por quê? Vamos lá. Eu tenho uma filha de 9 anos e tenho um filho de 6 anos. Todos nós sabemos aqui a dificuldade que é hoje, né, quando uma criança vai para a escola. Na nossa época era diferente. Você ia para a escola descalço ou de chinelo e comia pão com manteiga e tal. Hoje não. Hoje nas escolas há uma certa disputa capitalista ali para ver quem tem e quem não tem. Então, se o meu filho tem acesso, ele vai para a escola, o amiguinho dele tem acesso ao algoritmo, o meu também tem que ter. Ou, já que um tem e não aconteceu nada com aquele, então qual que é o problema do outro ter? Sim. E aí, o que acontece? Bom, o que a gente tem que entender é que quando a gente está falando de criança, né, a criança ela tem que ser tutorada até um determinado ponto. Então, não é culpa do pai e da mãe, não é culpa do algoritmo, não é culpa do menino. É culpa da situação. Eu entendo que... se a gente for discutir isso, nós vamos ficar aqui uma tarde inteira, mas é todo um contexto gerado. É complexo. É a necessidade de... vamos começar lá atrás. Por que esse menino teve vontade de pegar um celular e entrar no algoritmo? Da onde que saiu esse desejo de fazer isso? Porque o colega faz, porque o outro fez? Então, é algo maior. Não devemos culpar o algoritmo, nem culpar a mãe, nem culpar ninguém. O que nós temos que culpar é a situação que isso foi aplicado. Isso na minha simples análise aqui. Por quê? Porque é um contexto geral. Pode ser um pouco de falta de monitoramento. Pode ser também algo que não tenha sido observado pela família de alguma patologia ou alguma outra coisa que a criança tinha e nunca foi observado. Pode ser uma falha do algoritmo. Pode ser um monte de coisa. Então, eu entendo que isso é o conjunto. Né? O algoritmo, ele vamos falar assim, é igual que a gente estava falando da IA. Eu tenho a IA, mas se eu chegar aqui para a minha IA do meu celular, né, que controla a minha agenda, e falar para ela assim, cancela todos os meus compromissos, sem pensar em quem vai ser, ela vai cancelar tudo e pronto. Porque eu estou mandando ela fazer, porque eu direcionei ela para ser assim. Uhum. Né? Ou se eu pegar ela e falar assim, liga lá pro André e fala um monte de besteira pro André. Ela vai ligar pro André, vai falar um monte de besteira e pronto. Por quê? Porque eu direcionei ela para ser assim. Então, claro que quanto mais a gente deixa a tecnologia autônoma, que é o caso dos algoritmos, daí mais risco social a gente tem. Sem dúvida. Então, o que o Piazza fala assim de que cada vez que a gente a tendência, né, é que se não se tiver uma certa conscientização, nós vamos ter cada vez mais suicídio, cada vez mais... É fato real. Porque nós estamos aqui num foro privilegiado, discutindo em alta performance, tecnologia, as aplicações na sociedade. E o menino de 9 anos, que de repente nunca teve o celular, ganhou um celular de presente e acha que pode dominar o mundo com aquilo. Então, é difícil de atribuir culpa a algo. E não é novo, porque a gente vivia o ciclo da baleia azul. Ela só ganha outras formas mais sofisticadas. Perfeito. E isso foi uma forma mais sofisticada. Então, meu ponto de partida, André, isso foi um fato distópico. Todo fato distópico é anômico. Se é anômico, é porque escapou a regra. Isso, então, imputa diretamente o peso de uma regra, para evitar que você tenha um novo cenário distópico. Perfeito. Então, isso só mostra a urgência de regulação que a gente precisa ter para normatizar, para fugir dos eventos distópicos. Sim. E ele não é pontual. Não, né? Perfeito. Então, essa é a gente vai ter que... É um pouco daquilo que a gente falou. A gente vai ter que avançar para colocar a tecnologia em massa. Então, assim, vai ter que ter... E, obviamente, aí eu faço... eu vejo uma meia-culpa das redes sociais, porque eles sabem que existe criança acessando. Sabe. E com a câmera do celular, daria para ver que era uma criança e não deixar acessar. Mas, enfim, eu acho que tem que
de alguma forma para esse lado. Senhores, assim, a gente tem não vou embora. Eu também não, o papo não tá vou. bom. Você que se vire. A gente tem repertório aqui. Eu deveria ter fechado a sala aqui com 4 horas, porque a gente pode fechar com 2, fechar com... Eu vou voltar a convidá-los para a gente fechar 4 horas. Pois porque nós nem o papo falamos é muito de, bom, nós nem cara. falamos O de papo é muito espaço, não falamos de ocupação Exato. da Lua, de Marte. De Marte. Por que o pessoal quer chegar tanto em Marte? Pois é. Né? Nós vamos ter que Pô, a gente fazer tava- um continue. Então, você que está assistindo, a gente vai ter que ter a gente vai ter um continue desse episódio. E ele vai ter que ser feito em 2 partes, porque a gente precisa liberar a sala pro próximo. Mas eu queria agradecê-los, assim, Achei. poxa, o papo, nada melhor do que conversar com gente com né, um QI tão elevado como o de vocês. Me sinto privilegiado, sou o que tem a menor barba aqui, entendeu? Mas me senti muito privilegiado de Imagina. recebê-los aqui, de trocar essa experiência. E já fica o convite. A gente vai ter que fazer um segundo para dar continuidade nesse papo. Feito, topado. Só de raiva eu venho. Topado, eu Só de também raiva. venho. Vou só falar o dia, a hora, É isso aí, eu vou tamo estar aqui. aqui. Então, por favor, só para encerrar, dê as redes sociais de vocês, onde o pessoal possa encontrar vocês para mandar pergunta, né? Provocá-los, né? Fazer outros convites, por favor. Tá. Como sempre, o Piazza vai primeiro, depois Eu vou primeiro? É, Olha, sempre. eu sou eu mesmo, não tenho avatar de mim nas redes Carlos Piazza. Eu sou o que eu sou em todas, menos no Facebook, porque eu processo o Facebook. Falando de normatização de Olha anomia, eu processo o Facebook na Irlanda e no Brasil. Então, pode me achar no Instagram, pode me achar no LinkedIn, você pode me achar em muitos outros lugares, Carlos Piazza, em todos. É isso. Eu também é simples de achar. Meu Instagram é RW Moraes, que é Reinaldo Washington Moraes, né? A abreviatura ali. LinkedIn Reinaldo Moraes, simples de achar, basta escrever lá, que tá fácil de encontrar, e fiquem à vontade para conectar, mandar mensagem. Adoro responder. Deu para perceber que adoro conversar. Por isso que eu gosto muito quando eu tô junto com o Piazza, porque a gente conversa muito, a gente diverge, a gente converge, a gente e aí fica Diverge. gostoso, né? É super bom. A conversa fica boa, né? Fica. Conversa gostosa é assim, né? É isso. Pessoal, obrigado então mais uma vez. Obrigado. Obrigado você que nos assistiu até aqui e nos acompanhem para ver mais disto.